irmão. É lá buscando. Não é vergonha não, que aí é das antigas essa onda aí. É brincadeira dos moleques. Fazer samba na base do sovaco. Mas o meu samba é marcado no sovaco, ai meu compadre siriaco. Mas o meu samba é marcado no sovaco, ai meu compadre siriaco. Ô Leleu, ô Leleu, toma lá um bigado que o Rodolfo te mandou aí uma mulher que é perto, você vai lá e dá um bigado. Mas primeiro, o som aí, toma lá um bigado que mandou. Aí vem. Mas o meu samba é marcado no sovaco, ai meu compadre siriaco. Falei variação. É marcado no sovaco, ai meu compadre. Ultimamente ele tem recuperado essas coisas dos bandos, né? Geralmente as rodas deles são antecedidas de um movimento processional, tipo uma procissão, que são os bandos que lembram, os bandos que vão com foguetes, vão aqueles golpeadores na frente jogando capoeira, né? De mais sabedoria dos mais antigos. Queremos saber qual é a viagem do mais antigo realmente, em relação à capoeira, em relação às suas tradições. Então, o segundo encontro do Recôncavo visa estimular a cultura onde nos trouxe muito benefício, muita força, a cultura do Recôncavo, e que hoje praticamente é uma loucura a invasão da Babilônia a nível consumo da cultura, da nossa cultura, né? Então esse evento visa, na real, resgatar, conhecer mais quem foi Besouro mesmo, qual foi. A sociedade colocou como um bandido, como um vilão, mas pro povo era herói. E aí? É discussão. Na capoeira é discussão, é importante. Então o segundo encontro não é só Bernada. Vai rolar palestra sobre, né, capoeira do Recôncavo, a capoeira na Bahia atual, que é o nome na real, que é... O pessoal da capoeira considera-se Lula como se fosse pelo menos uma pessoa anárquica, né? Uma figura bem anárquica, quer dizer, uma figura que está fora dos padrões vigentes de academia ou de certa forma a capoeira está muito afetada por conceitos, né, por regras, né? Infância de valor. Para isso, ele elegeu como espaço para isso a rua, né, aquela roda que ele realiza às sexta-feiras no Terreiro de Jesus. Né, que é ligada também ao movimento dos angoleiros de rua, né? É bem clara essas indicações dele. Ele não falou. Da nossa cultura, de todos negros na cor, passado de pai para filho,
avô. Foi passando, foi dizendo, foi também muito aprendendo. Que quilombo, que zumbi, que palmares, lutaram para vencer essa batalha liberal, camaradinha, que vai fazer? Que é mandinga, que é capoeira de Angola, Paraná, vamos embora, Paraná, lá na trilha de Visor, Paraná.
colher puxadinha de dia, a colher puxadinha de dia. É de ver o cantão da candonga. Cachaça boa! Mande um fusano ir buscar. O fusano é bicho esperto. Vai fotografar. Vem a cabeça de vento e o hino na governança. Tá tudo no teu nome, mulher na bala da eita Maria. Qual é o anúncio da laranja? Chupando, jogando capoeira, chupando laranja, ninguém paga pra ver, pode vir, pode vir, pode vir. Esse evento dele também já é uma coisa bem significativa, né? Nesse momento da capoeira, essa coisa essa realização
desse encontro no Recôncavo da Bahia, que é uma volta para uma volta do ponto de vista histórico para um passado da capoeira, né, que continua muito presente nela. Então ele vai buscar, ele vai revitalizar toda essa sua movimentação, todas essas coisas que ele faz na capoeira do Recôncavo. Delegado do momento, hoje mandou me chamar para pode cuidar, tráfico que eu não sei, primeiro comércio, feito pra delegar. Tem muito a ver com a capoeira, né? Ele é um ícone, né? Também funciona assim como um totem, né? Porque se diz que besouro é um inseto que voa acima de suas possibilidades, né? E isso também é muito atribuído aos capoeiristas, né? Sempre a eles são atribuídos, como é que chama? Façanhas, né? Que que não poderiam ser realizadas por uma pessoa comum, né? Vadiação era brincadeira, né? É a parte da capoeira mais lúdica, né? E também isso nos dias de hoje, né? Fala assim, vamos vadiar, né? Vadeia, meu povo, vadeia, né? São convites para a brincadeira, né? Mas a palavra vadiação, ela nem sempre teve essa conotação. Era uma palavra que dentro do vocabulário policial, ela significava uma coisa perniciosa. A variação era o cara que veio estar trabalhando, está brincando, é o cara que veio estar na escola, estava filando a aula, que em vez de estar no trabalho, no ofício, estava desviado para o entretenimento, para a brincadeira. Ela ficou nesse aspecto. E uma palavra que tem uma forte, né? A capoeira tem uma grande força, não só para a capoeira, mas como para os próprios escravos, né? Os próprios escravos, né? Que a conquista o direito da brincadeira, né? Conquistar o direito da brincadeira, o direito de vadiar, né? Eram coisas importantes, né? No auge que você estiver, se ache sempre uma criança de 2, 3 anos, engateando, tá indo para poder voltar a andar de novo. Quando você chegar em uma certa outra altura, você retorna para andar de novo, entende? Que para seguir a vida na capoeiragem tem que ser assim.
o próprio jogo da capoeira, a própria vida da capoeira também, de certa forma, dá uma certa consistência a essas lendas, a essas façanhas, essas histórias mais ou menos do universo, do imaginário popular que foram acopladas dentro da capoeira. Essa aqui é uma série que eu tirei e a assinatura dele. José Gabriel Góes aí. A original está em casa. Quem conheceu o gato daqui de Santa Amaro, como o Lua falou ali na praça, os grandes astros de capoeira e as grandes culturas saíram daqui de Santa Amaro. Entendeu? Meu mestre foi daqui. Grandes mestres, Cobrinha Verde e outros, saíram daqui de Santa Amaro. E os maiores capoeiristas do mundo saíram daqui de Santa Amaro. Cobrinha Verde, você é verdade, saiu de Santa Amaro. Meu compadre, Deus que botava muito bom, morava no chame-chame. Cobrinha Verde saiu daqui. E eu aprendi muita coisa com o mestre. Agora é o seguinte, eu sou meio tímido, fico assim. Agora que eu sei... Salvador, morena de panela, me leva pra Salvador.